Muito bem, amigo telespectador, abraçando aí o Hélio Soares, lá do cartório do Quinto Ofício, aqui na rua João Pessoa, né? O Elinho Bicuíba, assistindo lá, com todo dia ele assiste o nosso programa, o Boletim do Esporte, na hora do seu almoço. Abraçando também e agradecendo o carinho da audiência do Genesi de Cambaíba. Todo mundo conhece o Genesi, uma figura muito querida nos meios de rádio aqui em Campos, né? Residente ali no Formosão. Um abraço muito grande para o Genesi e também outro abraço para o Pedrinho, irmão do nosso saudoso João Pudim, né? O Pedrinho, o João Pudim era torcedor do Fluminense, o Pedrinho também, na época que Amaro Gimenez, o nosso saudoso Amaro Gimenez era presidente do Goitacás, e o Pedrinho prestava serviços lá, inclusive, como motorista. Nós viajamos para Santa Catarina, viajamos para vários lugares, e Pedrinho estive com o Pedrinho ontem lá no Grupo Oasis, né? Que é lá no plano de saúde Oasis, que é muito mais que um plano de saúde, é um plano de vida. Abraço muito grande, obrigado pelo carinho da audiência do Pedrinho, né? E também estive com o Paulo Marcos, né? Um dos maiores zagueiros do futebol de Campos e do futebol brasileiro. Prometeu, eu vou fazer o contato com ele e vamos agendar aqui para Paulo Marcos vir aqui e falar tudo que ele tiver vontade de falar sobre as coisas do nosso futebol. Mas hoje o Fluminense, que está entre os cariocas o melhor colocado no Campeonato Brasileiro da Série A, vai a Floripa enfrentar o Figueirense, que por sua vez vem de uma vitória surpreendente sobre o Grêmio. O Grêmio estava vencendo por 2-0, né, lá em Porto Alegre. O Figueirense conseguiu virar para 3-2. Como é que você vê esse jogo? O Fluminense tem time para voltar de lá com uma vitória? O time motivado como o Figueirense pode dar muito trabalho? Não, pode dar trabalho, sem dúvida. Principalmente que o Fluminense hoje está bastante desfalcado, né? Eu até vi uma entrevista do treinador falando sobre o desfalque, mas o elenco do Fluminense é grande, é um elenco qualificado. Acredito aí que até o final da competição vai estar aí brigando. Se não estiver brigando pelo título, porque o Cruzeiro já está abrindo uma vantagem boa, vai estar com certeza aí brigando por uma vaga na Libertadores. Um jogo difícil, porque o Figueirense, principalmente dentro lá dos seus domínios, é uma equipe difícil de ser batida, mas o Fluminense tem condição de sair. Lá no Orlando Scarpelli a coisa é bem complicada. A coisa é bem complicada, não é isso mesmo? Nós falamos, já que estamos falando em Fluminense, eu vou aproveitar a deixa, como diz o nosso Cláudio Andrade, né? O gancho, não é isso mesmo? E o Davi gosta quando eu falo assim, mas vamos aproveitar o gancho e perguntar a você, já que falamos de Fluminense, o Fred já deu adeus, encerrou, vamos dizer assim, o ciclo dele na seleção brasileira, ou você acha que ainda tem lugar para ele? Não, eu acredito que na seleção, principalmente porque o Fred foi pego pela torcida, vamos dizer assim, como um dos responsáveis. Lógico que ele não foi o principal responsável, foi o responsável junto com todos os jogadores e toda a comissão técnica, mas principalmente pela última Copa do Mundo, por já ter uma idade avançada também. Eu acredito que nesse processo, principalmente de renovação que o Dunga está fazendo, o Fred dificilmente retorna. Eu também sou de opinião que dificilmente ele vai retornar, né? Bom, o Botafogo recebe no Maracanã o São Paulo. Né? O São Paulo é o vice-líder do campeonato. Né? Me parece, a minha impressão, que além do Cruzeiro, que tem um elenco, o Cruzeiro não tem um time, tem um elenco, você conhece o jogador, é um estudioso, você sabe perfeitamente que eu sempre digo aqui que no banco do Cruzeiro, quase todos os jogadores, muitos times gostariam de ter como titulares, não é verdade? E hoje o São Paulo o São Paulo é o segundo clube para mim a nível de elenco. Hoje ele tem um elenco, o Pato está aparecendo bem, está acompanhando, depois que o Kaká voltou também melhorou aquela coisa, o Luiz Fabiano tem ficado no banco, enfim, tem um time hoje o São Paulo. E o Botafogo recebe o São Paulo no Maracanã. O que você diria desse jogo? Você arriscaria um resultado? O Botafogo jogando dentro de casa, né? O Botafogo é uma equipe que ela tem oscilado muito. Ela tem feito grandes jogos, como fez contra o Ceará pela Copa do Brasil lá. Exatamente. E tem perdido jogos até mesmo em casa, às vezes, que a gente espera que o Botafogo ganhe. Mas como ele tem crescido, principalmente diante das grandes equipes, né? Como o Botafogo é uma grande equipe, eu acredito que vai ser um jogo disputado e um jogo aberto que não dá nem pra gente prever nenhum resultado nessa partida. Bom, e o Flamengo joga em Goiás,
né, no Serra Dourada diante do Goiás, né, entre os clubes, né, cariocas. O Flamengo vai lá no chamado Planalto Central, né, Brasil Central, e enfrenta o Goiás. O Goiás, mais ou menos, mas o Flamengo que vinha de 5 vitórias, né? Diziam aí que todo mundo dizendo aí, olha, o carro está sem freio, todo mundo atropelando todo mundo. 5 vitórias seguidas do Vanderlei Luxemburgo e a derrota surpreendente. Surpreendente porque foi um jogo, não, foi um jogo equilibrado, mas porque foi já nos acréscimos, né? Perdeu para o Grêmio no Rio de Janeiro, diante de mais de 50 mil torcedores. Como é que você vê essa possibilidade hoje do Flamengo se redimir, vamos dizer assim, dar a volta por cima em Goiás? As chances são boas. O Flamengo vinha numa sequência positiva. O jogo contra o Grêmio, como você falou bem, o Flamengo tomou um gol praticamente nos acréscimos. Foi um jogo que poderia ali ter terminado empatado, como poderia ter o Flamengo ganho o jogo. Então o Flamengo tem todas as condições, até mesmo pelo momento que o Goiás também está, não é um momento muito bom, não é uma equipe, é um jogo que o Flamengo tem toda a possibilidade aí de voltar a se reencontrar com as vitórias. Rafael, ontem pela Série B, o Vasco em São Januário, né, com 29 mil espectadores, o Vasco, 29 mil e pouco presentes, o Vasco da Gama, aliás, perdão, 29 mil e pouco presentes, não, foi muito menos, 7.438. Agora 28 mil, era muita vontade minha, né, da torcida, mas 7 mil, pouco mais de 7.300 espectadores. O Vasco fez o dever de casa, derrotou o Luverdense, né, lá de Lucas do Rio Verde, né, derrotou o Luverdense por 2-0 na estreia do Papai Joel. Né? Como é que você vê? O Joel é uma figuraça, né? O Joel, ele é um treinador motivador, ele é um treinador boa praça, né, que chama o grupo para ele, que motiva, principalmente, é válido, principalmente nesses momentos aí que o clube está em baixa. O Vasco vinha de resultados realmente, eliminação na Copa do Brasil, uma goleada de 5 em casa. Então o Joel, ele conseguiu aí a primeira vitória, que foi uma coisa importantíssima para poder dar moral, para poder elevar realmente a moral do grupo e do clube, para poder aí dar uma deslanchada, uma crescida aí na competição, para o Vasco poder realmente voltar lá no topo da tabela. Eu acredito muito nessa parte de motivacional, vamos dizer assim, porque você vê que ele praticamente não mexeu pouquíssimo no time em relação ao que vinha jogando com o Adilson. Não é verdade? Exato. Ele mexeu, então, quer dizer, houve essa motivação, né? É importante. Você já treinou várias equipes, você sabe muito bem o que é isso. Bom, nós vamos encerrando aqui o nosso segundo bloco. Falamos sobre os clubes grandes do Rio de Janeiro e vamos falar daqui a pouco sobre o futebol, sobre as coisas do futebol aqui de Campos. É rapidinho e nós voltamos com Rafael Soriano.